Muitos amigos, muitas pessoas de luta, de militância, de garra, e estarmos todos aqui falando desse tema tão importante nos enche realmente de alegria. Então, primeiramente, quero cumprimentar o presidente da nossa Câmara, do nosso consórcio, o prefeito Rodrigo Acheuchi de Suzano, e agradecê-lo pela generosidade e seu empenho pessoal para que esse encontro se realizasse da melhor maneira. Quero cumprimentar o nosso prefeito anfitrião, prefeito de Mogi das Cruzes, senhor Marcos Melo, e agradecer ao senhor, parabenizar por esse espaço fantástico que disponibilizou para nós. E quero também cumprimentá-lo publicamente pela excelente escolha pioneira de ter uma mulher comandando toda uma corporação de uma guarda municipal. Tenho certeza que a GCM Thaís Nascimento vai abrir caminho para que outras grandes mulheres que já atuam nas guardas municipais da nossa região possam também alcançar esse cargo. Quero cumprimentar o secretário-geral do Condemate, senhor Abel Larini, nosso querido senhor Abel, que fez parte daquele grupo pioneiro de prefeitos lá no ano de 2010, que começaram a conversar de políticas públicas de uma maneira diferente, fundaram esse consórcio. Então, seu Abel, em nome do senhor, eu queria pedir passagem, a essa grande egrégora de visionários, pedir ao senhor que nos abençoe aí com um dia de paz, luz e entendimento. Quero agradecer a equipe do Condemate, em nome da Mara Flores, que todos eles, muito atenciosos, especialmente a Mara, que tanto se desdobrou para que esse evento fosse realmente um sucesso. Quero agradecer aqui todas as minhas companheiras da Câmara Técnica de Políticas para Mulheres do Condemate, e quero aqui, em nome da Simone Massa, que foi a nossa primeira coordenadora lá no ano de 2014, cumprimentar todas essas queridas e grandes mulheres, porque eu aqui hoje, com certeza, sou melhor por causa de pequenas e grandes coisas que aprendi com cada uma delas. Essa manhã maravilhosa é resultado de 4 anos de trabalho, de empenho, de grandes servidoras, grandes gestoras, secretárias. Então, recebam o meu abraço. Quero cumprimentar também os companheiros da nossa recém-fundada Câmara Técnica Especial de Gênero e Masculinidades, na pessoa do Rodrigo Siqueira. Quero agradecer e abraçar todos os novos companheiros e pelo trabalho que teremos. Quero agradecer os palestrantes que aqui estão de uma maneira muito emocionada, porque há pelo menos 6 meses vimos pensando esse encontro e o nome de cada um foi pensado com muito carinho, e a gente agradece demais a presença de cada um de vocês para dividir conosco os seus saberes. Quero cumprimentar também uma grande mulher, uma jovem senhora que ela é o baluarte da nossa região, no que tange a luta pela violência contra a mulher. Há algumas décadas, quando nem existia a Lei Maria da Penha, ela já era um porto seguro e uma mestra de todas nós. Minhas reverências, doutora Rosana Perucente. Quero finalmente cumprimentar a doutora Edna, e em nome dela, todos os coletivos de mulheres aqui representados, todas as mulheres de luta aqui presentes, especialmente as promotoras legais populares. Vou mudar de microfone agora. E som. Obrigada, meu querido. Bom, como podem ver, estou bastante emocionada, de estar falando à frente de tantas autoridades, tantos catedráticos da matéria. E a gente fez esse pequeno estudo para estar mostrando alguns números, falando de algumas estatísticas. E eu vou realmente ser muito mais rápida do que eu havia planejado, porque assim como todos vocês, eu estou ansiosa para ouvir a palavra dos nossos mestres. Então, eu vou falar essas estatísticas
apenas como provocações, entre aspas, ou reflexões para todos nós, ok? Violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, conforme definido no artigo 5º da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340/2006. Então, nós temos aqui muitos técnicos, mas eu tenho certeza que tem pessoas também que estão ouvindo o assunto pela primeira vez. Então, do que nós vamos falar hoje? Violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, não estamos falando de estupros urbanos, ou assaltos, ou outro tipo de violência, e é qualquer, familiar e doméstica baseada no gênero. O que isso significa? Toda vez que tem uma colocação assim, você é mulher, então você tem que... É disso que a gente está falando. Daqueles papéis que nos foram ensinados pelo machismo, pelo patriarcado, e que levam a crer que porque eu sou homem ou porque eu sou mulher, eu tenho que... Então é disso que a gente vai falar. Como o nosso prefeito Rodrigo já disse, Brasil, infelizmente, é o 5º colocado no mundo em número de assassinatos de mulheres. Então, foi em março de 2015 que o nosso Código Penal foi incluída a figura do feminicídio, porque até então era apenas, conforme o Código lá de 1940, artigo 121, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. Então entrou o feminicídio como uma condição qualificadora. Então ele diz que se o homicídio é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, ou seja, aquelas questões de gênero, a pena é de reclusão de 12 a 30 anos. Tem também lá no parágrafo 2º-A, que consideram-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica ou familiar, menosprezo ou discriminação à condição da mulher. E sobre isso, os nossos convidados certamente discorrerão com maestria. Esse estudo, Violência contra a Mulher em Dados, do renomado Instituto Patrícia Galvão, junto com o Instituto Avon, ele foi publicado agora no dia 21 de agosto de 2018. Então, são notícias o mais atualizadas possível. Então, no ano passado, 4.539 mulheres foram vítimas de homicídio. Aumentou em relação a 2016 e, do total, apenas 1.333 foram registrados como feminicídio. Ou seja, e aí entra aquela reflexão para todos nós profissionais, especialmente aqueles que colhem as denúncias na área policial, do cuidado e da paciência que a gente precisa ter em ouvir e conseguir decodificar o que aquilo quer dizer. Então, por que feminicídio? Porque enquadra naquele detalhe, das agravantes da lei, mas muitas vezes se registra apenas como homicídio de mulheres. Cronômetro da violência, também atualizado por esse instituto. Então, vocês vejam só. Da hora que nós começamos, que o nosso querido Gil deu o nosso primeiro bom dia, 60 mulheres já foram espancadas. Só daquele momento que o Gil falou para nós, bom dia, bem-vindos, até agora. 60 mulheres no Brasil foram espancadas. Um estupro a cada 9 minutos. Uma mulher assassinada a cada 90 minutos. Mas mesmo assim, só se registram 3 feminicídios. Uma pessoa trans ou gênero diversa assassinada a cada 2 dias. E aqui eu abro um parênteses para falar a triste estatística de que o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo, para nossa vergonha. E a cada 2 minutos, uma mulher registra uma agressão sob os argumentos da Lei Maria da Penha. Dados de saúde. Esse é do mapa da violência de 2012. Chamam bastante atenção também. 2 em cada 3 pessoas atendidas no SUS em relação à violência doméstica são mulheres. 51,6% dos atendimentos
são de uma segunda agressão, ou terceira ou quarta. E daí é uma deixa para aquele maravilhoso trabalho que o Flávio Urra, né, abriu aqui as portas para o Tietê, porque a gente sabe que tem alguma coisa errada aí, né? 70 mil mulheres vítimas de violência em 2011, 71% dos casos dentro da residência. Algo sobre as violências sexuais. 30% das mulheres tiveram a sua primeira relação sexual fora do momento do qual se sentiram preparadas ou estavam maduras ou da sua escolha. Isso é muito grave. 52% das mulheres já foram vítimas de assédio sexual. Esse estudo ele foi publicado no ano 2016 e eu não achei esse dado, né, atual, enfim, atualizado. Então eu tenho certeza que por trabalhos como o da querida doutora Tatiane, que aqui está hoje, se a gente perguntar, esse número já mudou. Porque os episódios do ano passado, né, a imprensa, trabalhos como o da doutora, permitiram que a sociedade começasse a olhar e refletir sobre outros assuntos. 69% das mulheres foram vítimas de agressão física ou sexual. E aí eu faço um parênteses para dizer que, com relação a dados de violência doméstica, esses institutos que nós citamos são seríssimos, mas tem uma questão pontual que é a subnotificação, ou seja, dezenas e centenas e milhares de casos não chegam ao poder público, não são notificados, não é procurado cuidado de saúde, não é feito boletim de ocorrência, não chega aos serviços de CREAS e outros equipamentos. Então, a gente trabalha com os números mais reais possíveis, mas a estatística real, com certeza, é muito mais desesperadora do que essa que a gente tem notícia. Violência de gênero, assédio, violência sexual nas universidades. Eu quis destacar essa pesquisa também do Instituto Avon, que a gente volta a dizer que é um trabalho fantástico desse instituto, porque nas universidades, teoricamente, estão as mentes pensantes, né, do nosso país. Teoricamente, são as pessoas mais civilizadas ou mais educadas, enfim. E essa pesquisa foi feita em cursos de graduação e pós-graduação. E aí, entrevistando mulheres, 67% das universitárias já disseram já ter sofrido algum tipo de violência sexual, psicológica, moral ou física praticada por um homem dentro do ambiente universitário. Essa pesquisa é do ano de 2015. 56% sofreram assédio sexual, 28% já sofreram violência sexual, estupro, tentativa de abuso sob efeito de álcool, ser forçada a beijar. 42% sentiram medo de sofrer violência no ambiente universitário e 36% deixaram de fazer alguma atividade na universidade por medo de sofrer violência. Os homens talvez não saibam disso, mas nós, mulheres, constantemente deixamos de fazer coisas na nossa vida para não ser assediadas. A gente, às vezes, não veste o que a gente gosta, a gente não está na rua no momento que a gente gostaria, a gente não conversa coisas que a gente gostaria de conversar, e às vezes a gente não se dá o direito de ir a um barzinho, tomar uma cerveja, espairecer como desejar, para evitar constrangimentos. E os homens, né? Esses mesmos homens, em igual quantidade, nos mesmos ambientes, colegas dessas entrevistadas falaram o quê? Para 27% deles não consideram violência abusar de uma garota se ela estiver alcoolizada. Ou seja, 35% não reconhecem que existe violência no ato de coagir uma mulher a participar de atividades degradantes. E aí a gente não fala só de trote, a gente fala de uma série de outras razões. 31% não vê problema em repassar fotos ou vídeos das colegas sem autorização. Violência na internet, é onde nossa vida se resume hoje, né? Tira a internet de nós
nada funciona. 70,5% dos atendimentos por sexting, exposição de conteúdo íntimo, são de mulheres. Esses dados são do SaferNet, que é um instituto fantástico que ele estuda o comportamento das pessoas na internet. E eles têm lá um canal, helpline, né, que eles chamam um canal ali para colher abusos, denúncias, reclamações. E pelo que é falado naquele canal, chegou-se a esses números. Então, aquela, entre aspas, inocente troca de nudes, né, naquele auge daquele relacionamento, se torna uma arma da chamada revenge porn, né, pornografia de vingança. Então, infelizmente, muitos suicídios têm sido cometidos com base nesse tipo de pensamento. 67,4% dos atendimentos por cyberbullying e ofensa são para mulheres. E aqui a gente fala de ofensa racial, ofensa, enfim, misoginias diversas. 62,1% dos atendimentos por conteúdos impróprios e violentos. Porque ainda tem gente que acha que não tem problema nenhum eu ficar mandando ou mostrando cenas de violência explícita, assassinatos, que isso é uma coisa agradável da gente ver, né? Ou gostosa de receber. Tem gente que pensa isso, né? Então, aqui entra, e muitas vezes as mulheres se veem envolvidas nesse contexto. Bom, esse é o estudo que eu achei que faz o ranking dos municípios. Vou até sair para cá para todo mundo poder fotografar e eu vou explicar por que a gente vê aquele população média ali. Aquela é a população de mulheres das cidades. Número médio de mulheres no período de 2009 a 2013, resultando naquele ranking. E apesar de Salesópolis ter ali um índice relativamente alto, aqui foram feitos o quê? São 5.565 municípios no Brasil. Então, eles foram numerados, foi feito um ranking somente daqueles que têm mais de 10 mil mulheres. Então, por isso que Salesópolis não tem classificação, apesar de ter um alto índice. Para minha tristeza, né, minha querida Itaquaquecetuba que lidera, mas como esse estudo foi publicado já há algum tempo, infelizmente 2015 foi um ano muito emblemático aqui em Mogi, né, eu sou filha da terra, eu sou nascida aqui em Mogi, então 2015 foi um ano muito difícil para nós, e aí a gente lembra Maria Luísa e outras mulheres, mas que fomentou toda uma movimentação da sociedade civil. Então, eu acredito que provavelmente em 2020 saia um outro estudo desse, talvez esse ranking venha a ser diferente. Como o prefeito Rodrigo já mencionou, nesse primeiro semestre aqui desse ano nós tivemos 5 casos de feminicídio, 4 deles foram dentro de casa e um foi na rua pelo namorado da vítima. Infelizmente todo mundo viu na TV Diário, né, o vídeo de uma câmera de segurança. E ainda tiveram 3 tentativas de feminicídio. E esse é o quadro mais atualizado que a gente sabe até o presente momento. E aí, o que a gente tem aqui nessa área, né, nessa área de gente boa, como falou o prefeito Marcos, nessa área de tanta gente de bem, 2.850 km², 3 milhões de habitantes, o que a gente tem para recorrer? 18 delegacias de polícia, 17 distritos policiais, somos 11 municípios, apenas 3 DDM, 2 anexos de violência doméstica. Dos 11 municípios, 4 têm sedes de defensoria pública, outros 4 têm convênio da OAB, então, ou seja, 4 e 4 e 8, as outras 3 cidades, se precisarem de atendimento jurídico, têm que ir num outro município. 3 unidades de Instituto Médico Legal, 14 hospitais públicos e 11 particulares. No que tange mais diretamente às prefeituras,
Das 11, 2 secretarias de políticas para mulheres, ou seja, no primeiro escalão, com verba própria apenas 2 municípios, 3 coordenadorias de políticas para mulheres, 2 subordinadas à assistência, 1 subordinada à saúde, 1 único centro de referência da mulher, 12 unidades de CREAS, mas elas estão espalhadas por apenas 8 municípios. Desculpa, 9 municípios, ou seja, 2 municípios ainda não têm o CREAS. 5 centros de referência em saúde da mulher, sendo certo que 3 deles são condensados em um único município. 2 casas-abrigo, que todo mundo sabe que atualmente são os municípios de Mogi e Suzano, e por isso a primeira pauta dessa Câmara, desde o ano de 2014, a gente vem se debruçando para fazer esse serviço de forma regionalizada. E para quem não sabe, casa-abrigo é aquele equipamento que é a última instância de sobrevivência de uma mulher. Quando já tiveram todos os outros cuidados e ela realmente corre risco de morte iminente, ela precisa ser tirada de cena, ela e os filhos, num lugar sigiloso e secreto, para que ela possa sair das garras do agressor, para que tenha um tempo para que ele seja preso, enfim, e ela possa no futuro refazer sua vida. Então é um serviço muito delicado, muito doloroso, porque aparentemente quem fica presa é a mulher, ele que fez a coisa errada, ela que é tirada sem celular, sem convívio, sem ninguém saber onde está, mas protegida. É uma coisa gravíssima e seríssima. E com a graça de Deus vai sair do papel no ano que vem, né, senhores prefeitos? Com a graça de Deus. Nós temos os 11, 5 municípios com patrulha Maria da Penha, e daí eu dou os parabéns para a recém-criada Guarulhos, né? Bem-vindos aí ao mundo dessa luta toda, tenho certeza que vão ser muito bem-sucedidos. 2 cidades têm comitês regulares de violência, 10 delas têm conselhos do direito da mulher, mas nem todos esses 10 conselhos estão em ativo funcionamento, e 2 cidades realizam atualmente cursos de promotoras legais populares. O que são? Cursos de direito e cidadania para lideranças populares que permitam que mais mulheres saibam os seus direitos. Então é um trabalho muito bacana. Nesse momento, apenas 2 municípios executam esses serviços. Enfim, falei muito rápido, de uma maneira muito emocionada, estou muito feliz. E os nossos convidados que poderão discorrer, né? Hoje é o que a gente tem, mas eu tenho certeza que essa força do Condemate, dessa nossa Câmara Técnica, vai transformar esses números para melhor. E eu vou ter a ousadia de me despedir de todos, especialmente daquelas mulheres que estão ou já estiveram em situação de violência e que tiveram a coragem de dar a volta por cima, com versos da poetisa indiana Rupi Kaur, no livro que no Brasil foi traduzido com Outros Jeitos de Usar a Boca. Quero pedir desculpas a todas as mulheres que um dia descrevi como bonitas, sem antes dizer inteligentes ou incríveis. Fico triste, porque se algo tão simples que já nasceu com você fosse maior do que a sua verdadeira, fosse maior do que a sua capacidade de mover montanhas. De agora em diante, eu vou dizer coisas como: você é forte, ou então, você é incrível. Não porque eu não te ache bonita, mas porque você é muito mais do que isso. Obrigada.